paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Graças a Deus, graças ao Eterno, estamos aqui mais uma vez para levar até vocês mais uma mensagem diretamente do trono. Graças a Deus, com a permissão do Eterno, estamos aqui nesse início de tarde aqui em Goiânia, né? A tarde bastante ensolarada, bastante calor, mas temos que seguir em frente. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu de trazer essa mensagem até vocês. E quero agradecer aí cada um de vocês que tem escrevido aí no nosso canal Reconciliados em Cristo no YouTube. Muito obrigado a cada um de vocês que tem ido lá e deixado também a sua mensagem lá. Se você não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal lá, Reconciliados em Cristo, lá no YouTube. Graça e paz, abençoado Matusalém, né? Vamos seguir em frente com mais essa mensagem diretamente do trono. Que vocês estão vendo aí, né? Já o tema aí. Falar em línguas estranhas ou êxtase. Falar em línguas estranhas ou êxtase. Abençoados, eu antes de eu começar esse vídeo, eu estava meditando ali como que pode, o que leva uma pessoa a acreditar e ficar em uma mentira anos e anos, o que leva uma pessoa a acreditar nela anos e anos, sabendo que o que ela está pregando é mentira. O que está acontecendo com o povo de Deus? O que está acontecendo com o povo de Deus que não acredita mais na palavra de Deus? O que está acontecendo com esse povo chamado povo de Deus? Porque o povo que está dentro do sistema religioso, eles sim falam que são o povo de Deus, mas nós, em graça, sabemos que todos nós somos já o povo de Deus. Mas tudo bem, eles dizem que são o povo de Deus, respeito isso. Essa mensagem é especial principalmente para eles. Principalmente para eles. Não estou aqui para falar mal dele ou de quem quer que seja. Eu estou aqui para falar a verdade que está na palavra de Deus, que está na Bíblia, onde está a palavra de Deus. Eu vou ler, eu estou sendo apenas um instrumento sonoro aqui, para transmitir a vocês o que muitos não sabem, porque lá é colocado medo nas pessoas, impede você de acreditar na palavra, para acreditar nos homens. Eu fiquei pensando, meu Deus, por que esse povo está sendo enganado tanto? Porque eles aceitam a ser enganados, sendo um povo que se diz conhecedor da palavra de Deus, conhecedor da Bíblia. Aí, eu li em 2 Tessalonicenses 2, verso 11 e 12, que diz assim: e por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação, não é mandou, nem mandará, não, manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram créditos à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Abençoado, quando eu li essa passagem, eu comecei a entender por que o povo chamado povo de Deus estão sendo enganados anos e anos e anos, anos e anos e anos, e não consegue ver que está sendo enganado, não consegue ver que está sendo iludido por um sistema fraudulento. Volto a dizer, você, abençoado, você, humildezinho, que senta aí nessa cadeira lá no fundo, porque não tem um sapato, porque não tem uma sandália para você, para sua esposa e para o seu filho. Eu não estou falando de você, eu estou falando daquele que está te enganando, daquele que está te enganando, sabendo, conhecendo a verdade. Conhecendo a verdade. E
Já começando aí ao nosso tema, eles fazem longas orações para que você seja batizado com o Espírito Santo, segundo ele, e comece a falar em outras línguas, línguas estranhas. Que línguas estranhas são estas? Por isso que eu coloquei aí o título, falar em línguas estranhas ou êxtases, para que você conheça, para que você saiba do que eu estou falando. Fique até o final desse vídeo e assista. E pega a sua Bíblia. Não assista a esse vídeo sem a sua Bíblia do lado, onde está a palavra de Deus. Não faça isso. Algumas pessoas julgam só pelo título, mas deixa de ver o vídeo. Algumas pessoas falam, não, o vídeo tem 40 minutos, é grande demais. Mas chega dentro do sistema religioso, eles ficam 2 horas ou mais lá dentro, e tem apenas 15 minutos de mensagem essas para te afrontar, para a te amedrontar. Infelizmente está sendo assim. A você, abençoado, que faz parte de uma denominação religiosa, pega a sua Bíblia e acompanhe comigo na leitura. Prestem bastante atenção. Vamos começar aqui. Olhe bem. Falar em línguas ou êxtase? Essa é uma pergunta que eu faço para os que estão no sistema religioso, que acreditam que aquela barulheira que estão fazendo lá é falar em línguas estranhas. Mas vamos ver o que de fato a palavra de Deus diz. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Atos 2, verso 1 a seguir. Está dizendo assim: e cumprido. Antes, porém, em Joel 2,28, Deus já havia falado que derramaria seu Espírito sobre toda a carne da face da terra. Então, por que as pessoas hoje ainda estão orando para que as pessoas recebam o Espírito Santo de Deus? Se Deus já falou em Joel 2,28 que ele faria isso, e fez em Atos 2, e foi feito em Atos 2, mas ainda as pessoas dentro do sistema, ainda enfeitiçados, acredita no homem que não, só após a oração desse homem, desse líder chamado pastor, é que ele vai receber o Espírito Santo de Deus. Você está sendo enganado. Você tem uma Bíblia na mão, já não pode também ser chamado de inocente, porque a Bíblia é um dos livros mais vendidos, é um dos livros menos estudados. Olha o que está dizendo Atos 2. Você lê Joel 2,28 e depois lê Atos 2, verso 1 a seguir, que diz assim: e cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Abençoado, para que você leia a Bíblia tem muitas figuras de linguagem, e você jamais deve levar isso para o lado literal. Não faça isso. Prestem bastante atenção no que eu vou ler agora. Verso 3. E foram vistos por eles línguas repartidas, como de que fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha, e a pessoa, se você levar isso aqui para o lado literal, fica difícil. Vamos continuar. Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Começaram a falar noutras línguas. Mas presta atenção, ainda não é o suficiente para que você entenda que línguas são essas. Será que essas línguas que estão falando aí dentro do sistema religioso, que falam que é línguas estranhas, será? Vamos continuar aqui lendo. Atos 2, verso 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. Cada um os ouviam falar em sua própria língua. Abençoado, aí eu te pergunto,
Nos locais hoje chamado igreja, existem muitas pessoas, a maioria delas esmagadora, brasileiro, as suas línguas, português. Então, se essas pessoas lá dentro estão falando em língua e ninguém entende, então tinha que ter alguém do Japão, da Alemanha, da Rússia, dos Estados Unidos. Porque o que está dizendo aqui é isso. Olha bem, presta atenção, vamos continuar. Olha o que está dizendo aqui no verso 7 de Atos 2. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um a nossa própria língua em que somos nascidos? O que ele está dizendo? Não são todos esses galileus, ou seja, pessoas que são lá de fora, de outros países, de outras linguagens, de outras línguas, como estamos ouvindo falar em nossas próprias línguas. É como se eu é como eu aqui, e vier gente da Alemanha, da Rússia, do Japão, da China, e eu ouvir eles falar em português. Está muito claro. Está muito claro. E as pessoas não acreditam. Eu fico pensando o que está acontecendo com o povo de Deus. O que está acontecendo com o povo de Deus para que seja enganado durante décadas e décadas, séculos e séculos. E o que está acontecendo? Olha o que está dizendo aqui no verso 9 de Atos 2. Aqui está relacionado aqui as pessoas que estavam lá, de que locais elas são. Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Efrígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, juntos de Cirene, e forasteiros romanos, todos juntos como prosélitos. Então aqui está dizendo que havia várias pessoas de várias regiões, de várias nações, e eles ouviam falar em suas próprias línguas. Então, dentro do sistema religioso, quando se diz que estão falando em línguas, essas pessoas são de quais locais do mundo? São de quais locais? Tinha que ser de outros locais. Tinha que ser do Japão, da China, e eles ouvirem falar em português. Até quando vocês vão ser enganados? Até quando? Nós aqui em Graça, nós estamos enfrentando um gigante chamado sistema religioso. Às vezes, certa vez Paulo falou que sentia dores de parto, até que Cristo seja formado nos corações do povo daquela época. E hoje a gente também fica assim, sentindo essa dor, porque as pessoas estão sendo enganadas. E a gente sente essa dor, porque o que mais a gente queria é que as pessoas conhecessem a verdade e deixassem de ser enganados. Olha, como eu disse aí no início, falar em língua ou êxtase. Prestem bastante atenção no significado de falar em línguas. Nós já sabemos, até agora nós já sabemos que é falar em outros idiomas, de outros países. É outras pessoas pessoas de outros países vindo aqui conversar comigo, falando todos eles em português. Isso nós já sabemos. Agora, o que é êxtase? Prestem bastante atenção. A gente não pode ter preguiça de pesquisar. A gente não pode. Significado da palavra êxtase. Substantivo masculino. Condição daquele que está emocionalmente fora de si, ou tomado por sensações adversas, intensas e contundentes, como prazer, alegria, medo, etc. Esse é o êxtase. Continua. Prazer vivíssimos,
gozo íntimo, causado por uma grande admiração, elevado ao pasmo. Estado nervoso caracterizado pela perda de consciência da própria existência e pela abolição da sensibilidade de toda qualquer ação externa. Esse é o êxtase. Isso está parecendo, isso te faz lembrar algum grupo de pessoas, quando você passa num local chamado igreja, que você escuta aquela barulheira? É isso aqui. É o êxtase. Ó, aqui fala da religião. Estado de alma absorta na contemplação de Deus e das coisas do mundo sobrenatural. É a mesma coisa, é o êxtase. É o êxtase, não é falar em línguas, não. A palavra êxtase deriva do grego êxtase, como sentido movimento para fora, ou perturbação mental. Ou perturbação mental. O que estão tendo por aí não é nada mais, nada menos do que isso que eu acabei de ler aqui. E uma delas, muito forte, perturbação mental. E as pessoas dizem por aí, estão falando em línguas estranhas, línguas dos anjos. Não tem nada a ver. Até quando você vai viver enganado por um sistema? Até quando você vai viver sem dar crédito à palavra de Deus? Eu acabei de ler em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12, que Deus envia a operação do erro para que creia na mentira, porque não deram crédito à verdade. Não deram crédito à verdade. Vocês estão vendo aqui que não é nada disso que estão fazendo, mas fazem porque são movidos por engano, por pessoas fraudulentas, manipuladoras. Vamos continuar. 1 Coríntios 2, 29, olha o que está dizendo. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Tendo os dons de cura? Têm todos dons de cura? Falam todos diversas línguas? Diversas línguas? Interpretam todas? Paulo está dizendo. Tudo que está dizendo lá dentro, será que está sendo interpretado? Lógico que não. Então é êxtase. 1 Coríntios 13, verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Algumas pessoas acreditam, para aí, ó, Paulo falando aí acerca de língua. Aí eu te pergunto, mas aqui você está esquecendo de ver uma coisa. Porque ele falava a língua dos homens. Ele falava sim a língua dos homens. Só que o mais importante dessa passagem é que ele diz, e não tivesse amor. Ou seja, ainda que eu seja uma pessoa que fale todas as línguas, e se eu não tivesse o amor, seria como um metal que sune, como um sino que tine. Ou seja, não adianta nada ele falar as línguas se ele não tivesse amor. É isso que ele está dizendo. O ponto principal aqui é o amor. 1 Coríntios 14, 5 a seguir. Eu quero que todos vos falem em línguas, ou seja, idiomas, mas muito mais que profetize. Profetize não é adivinhar, não. Eu aqui, nesse momento, eu estou profetindo, estou proferindo palavras, estou lendo, estou falando para vocês. Não é adivinhação, porque a lei e os profetas duraram até João. Então não tem profeta mais hoje, não existe mais. A pessoa pode falar, ó, Deus está falando aqui comigo que você vai ganhar 1 milhão daqui tantos minutos. Eu não acredito. Mesmo que eu ganhe, é porque eu tinha que ganhar. É porque Deus já tinha escrito no seu livro que eu ia ganhar. Ah, você vai sofrer um acidente lá e vai perder uma perna. Não acredito. E se acontecer, é porque Deus já tinha escrito que ia acontecer. Sabe por que eu sou assim? Porque as pessoas profetizam maldade na vida das outras e deixam as outras pessoas perturbadas. E nada me perturba mais.
E nada que profetizar futuramente para mim vai me tirar o sono. 1 de Coríntios 14, 5. E eu quero que todos vos falem em línguas, mas muito mais o que profetizam. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. E lá no sistema eles param quando tem muita gente falando em línguas lá. A não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Será que todo mundo falando ao mesmo tempo lá, alguém é capaz de interpretar todo mundo para a edificação da igreja? Eu acredito que não. Não é línguas estranhas, não. Aquilo é um êxtase. É o que eu acabei de ler anteriormente, agora eu acabei de ler o que significa êxtase. É isso que está acontecendo dentro das chamadas igrejas, que eles falam língua dos anjos, línguas estranhas. Verso 6 de 1 de Coríntios 14. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveita se não vos falasse ou por meio de revelação, ou por ciência, ou da profecia, ou de doutrina? Ou seja, se ele fosse falar em português, lá para os judeus, digamos assim, eles não iam aproveitar nada, que eles não iam entender. Não é o labachúria, não. Não é labachúria, não. É triste saber que o povo está sendo enganado e a gente vem aqui, né? Não quero glória, não. Não quero glória, não. Mas enquanto Deus permitir, eu estarei aqui divulgando as mensagens da graça de Deus. Esse Facebook meu era usado para me cantar, mostrar meus showzinhos. Mas hoje eu digo hoje assim, há muito tempo já me dediquei a estudar a palavra de Deus. E vivo muito bem, depois que eu conheci a verdade, porque antes eu vivia com medo. Medo de morrer, medo de Jesus voltar e eu não ir, medo de inferno, medo do diabo. Acabou isso. Hoje eu reino em vida. Eu estou reinando em vida, estou cheio de dinheiro. Não! Eu tenho paz, eu tenho amor pelas pessoas, eu vivo bem com Deus. Verso 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não forem som distinto, como se conhecerá porque toca com a flauta ou que com a cítara? Ou seja, se não for um som que as pessoas entendem, como é que as pessoas vão entender? Olha aqui o que está dizendo aqui o verso 8. Porque se a trombeta der som incerto, quem se prepara para a batalha? Abençoado. Durante 30 anos eu estive na ativa da Polícia Militar do Estado de Goiás. E bem no início, era quando ia chamar reunião ou qualquer outra coisa, era por som de cornetas. Som de corneta. E nós entendia cada um deles o que significava. Reunião, chamada geral. E tudo isso nós entendia. É o que está falando aqui. E o que está sendo dito aí dentro das chamadas igrejas? Até quando, abençoado, vocês vão viver enganados? Até quando? Verso 10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significado. Não precisa nem comentar. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aqueles a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Por isso, o que fala línguas desconhecidas, ore para que possa interpretar. Ore para que possa interpretar. Será que está acontecendo isso dentro do sistema religioso? Quando dezenas de pessoas começam a falar em línguas, como eles dizem. Será que eles oraram para que alguém interprete e edifique a igreja? Não. Não é porque eu e centenas de milhares de irmãos em graça estamos dizendo isso aqui, que nós estamos perdidos no mundo, que somos os únicos, só nós que entendem assim. Não está escrito aqui, ó.
Está escrito aqui, na Bíblia. Nós não inventamos isso hoje, não. As pessoas que deixaram de dar crédito à palavra de Deus, deixaram de dar crédito à palavra de Deus para dar crédito às promessas feitas no sistema religioso. Pessoas que só ficam prometendo, dá o dízimo que Deus vai te dar, isso é uma barganha. E se não acontecer de você receber, porque você não tem fé. Ou seja, a culpa é só sua. A culpa é só sua. Se acontecer, a culpa, aí ele tem parte nisso, porque ele profetizou bênção na sua vida. Deus é maravilhoso, porque é mesmo maravilhoso. E você teve fé. Mas se nada acontecer, culpado é só você. Verso 14, porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Estão sem frutos o entendimento dessas pessoas, porque ninguém entende. 1 Coríntios 14, 18, dou graças ao meu Deus, porque falo muitas línguas, ou seja, muitos idiomas, do que vós todos. Paulo era muito conhecedor da palavra, da Torá. 19. Todavia, antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, porque 10 mil palavras é língua desconhecida. Ou seja, ele preferia falar uma palavra só para que todos entendessem, do que 10 mil e ninguém entendesse nada. Porque não resolve. Se eu for num local desse chamado igreja e começar blá, 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 eu vou entender o quê? Se ninguém falar assim, olha, ele está falando isso, 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 isso e isso. E tudo bem. Eu queria que tivesse mais alguém que confirmasse. E viesse e falasse assim, ó, ele falou isso, isso e isso. E batesse com aquele primeiro que falou para mim. Mas eu duvido. Eu duvido que existe isso. Eu duvido que existe isso. Tem alguém falando em língua. Vem um e fala assim, ó, ele está falando isso. E vem o outro e fala a mesma coisa. Olha, ele está falando isso. Eu duvido que exista. Porque isso é engano. Isso é êxtase. Isso chama-se êxtase. Verso 21 de 1 Coríntios 14. Está escrito na lei, porque por gente de outras línguas, ou seja, por gente de outros idiomas, e por outros lábios falarei a este povo. Isso é Deus dizendo, né? Por meio de outras línguas, de outros lábios, ele falaria a este povo. A este povo qual? O povo? O povo de Israel. Os povos lá de Coríntios. O povo lá daquela época. E não era línguas estranhas não, que ninguém possa interpretá-la não. Vou ler de novo. 21. Está escrito na lei. Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. A profecia é algo legível, algo que alguém entenda. Então, é como se disser assim, eu vou falar em língua, que é o meu entendimento dessa passagem aqui. Olha, eu sei falar, eu falo português, mas eu sei falar inglês. E eu estou num determinado lugar que eu preciso de falar com algumas pessoas que não entendem o inglês. Então eu chego com uma pessoa e não entende nem pode ouvir, né? Eu chego e falo em outras línguas ali para ele, em inglês. 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas e entrarem indutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? A pessoa, eu chegar no local lá no Japão, num local chamado igreja, e eles começarem a falar, eu vou entender o quê? Se eu não tiver um pouquinho de raciocínio, saber que ele está falando em japonês, eu vou falar, esse povo está louco. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos?
Quando vos juntar, cada um de vós tenha salmo, tenha doutrina, tenha revelação, tenha línguas, tenha interpretação. Faça-se tudo por edificação. Faça-se tudo para edificação. E o que está acontecendo? Está edificando quem? Faça tudo por edificação. Ou seja, se você for num local e for falar a palavra de Deus, faça de maneira que as pessoas entendam e que seja edificada. Eu estou falando aqui de maneira que as pessoas entendam e que seja edificada. E se alguém falar em língua desconhecida, ou seja, em outros idiomas, faça isso por 2 ou 4, quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Eu te pergunto, dentro dos locais chamados igreja, está acontecendo isso? Seja sincero com você mesmo. Está acontecendo dessa forma aqui. Se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Lá, cada um fala por sua vez, ou fala todo mundo ao mesmo tempo, ou fala todo mundo a labachúria, é uma bagunça. Tem intérprete para todos aqueles que estão falando? Lógico que não. Sabe por que não tem? Porque ninguém entende nada. Porque não é línguas estranha, não é idiomas que eles estão falando. É êxtase. É êxtase. Verso 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus. Ou seja, fala com Deus, porque o Deus entende todas as línguas, todos os idiomas da face da terra. Lá não. Se não tiver intérprete, fala a si mesmo. Disso estou cheio do Espírito Santo de Deus. Abençoado. Você que faz parte de um sistema religioso, seja sincero com você mesmo. Não caia, não continua nessa enganação. Não continua. Eu não vou mandar você sair daí, porque quem manda é Deus. Mas seja sincero com você mesmo. Deixe de ser enganado. Falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Abençoado. Falem 2 ou 3 profetas, pessoas que proferem, não é adivinhação. E os outros julguem. Será que você estiver falando dentro de um local chamado igreja e você vê, opa, falaram algo errado aqui que não está certo? Será que você levantaria a voz e falar, opa, isso aí está errado, ou você vai ouvir calado? Será que se o seu líder religioso, chamado pastor, padre, lê algo ali que não está de acordo com uma palavra, você teria coragem de falar, está errado? Eu duvido. Pois aqui diz, e os outros julguem. Para você que acredita, que estão falando as línguas dos anjos e acredita nisso piamente, presta atenção agora, como que os anjos falavam. Mateus 3:13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José no sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Eu te pergunto, aqui quem estava falando com José era um anjo. E José entendeu. Ele não falou labachúria. Então, se você está falando aí dentro desse local chamado igreja, e acredito que é língua dos anjos, o anjo aqui falou e José entendeu. Você está entendendo aí a língua das pessoas que estão falando aí e você diz que é língua dos anjos? Aquela passagem de Maria, olha aqui, João 20, verso 11. Maria estava chorando, fora junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazia o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhes, o anjo falando, mulher, por que choras? E ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ou seja, Maria entendeu. É o anjo falando.
Aquela passagem de Sodoma e Gomorra, de Gênesis 19, verso 1 e 2, é o anjo falando. Prestem atenção para você ver se fica claro ou não. Gênesis 19, verso 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro. Ele inclinou-se com o rosto em terra e disse: Eis agora o meu senhor, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vós levantareis e ireis vosso caminho. Olha o que eles disseram aqui. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Esses dois anjos conversaram com Ló, e ele entendeu. E não era labachúria. Não era. Abençoados, isso que está acontecendo nesses locais chamados igreja, nada mais é do que êxtase. A gente vem para cá e lemos a palavra de Deus. Muitas pessoas só chegam para criticar, mesmo a gente lendo, porque são pessoas que ainda estão dentro do sistema religioso. Elas nem atentam para a mensagem, elas atentam para a minha fala. Eu não sou perfeito, como vocês também não são. Não se preocupe com a minha fala, com a minha roupa, se preocupe com a mensagem. O que vocês estão fazendo aí, a gente aqui de fora, a gente fica triste, porque estão sendo enganados. Até quando? Até quando vocês vão aceitar esses enganos? Essas mentiras que são pregadas? Só porque alguém te colocou medo que se você sair de lá, Jesus vai voltar, você vai ficar. Se você sair de lá, você vai estar desviado. Ninguém desvia de Deus. E vocês vão ir para o inferno se morrer. Não sabendo você que inferno, na palavra de Deus, é sepultura. E eu quero ir para lá. Eu quero. Por que eu falo isso? É porque eu não quero que o meu corpo seja cremado, igual muitos fazem aí. Eu não quero que o meu corpo seja perdido no mar, na mata, que ninguém ache. Eu quero que a minha família não passe por essa dor de não encontrar meu corpo, de não fazer um sepultamento. Então, abençoado, para você que acredita que o que está acontecendo, esse povo barulhento que vocês dizem aí, nada mais é do que isso que eu vou ler novamente aqui. Êxtase. Significado da palavra êxtase, substantivo masculino, condições daquele que está emocionalmente fora de si ou tomado por sensações adversas, intensas e contundentes, como prazer, alegria, medo, etc. Aqui está falando etc. Outras coisas, né? Prazer visível, gozo íntimo, causado por uma grande admiração, elevo ou pasmo. Estado nervoso caracterizado pela perda de consciência da própria existência e pela... Será que não é isso que está acontecendo com vocês? Perda de consciência da própria existência? Será? E pela abolição da sensibilidade de toda e qualquer ações externas. Continua. Agora, religião, dentro da religião. O que é o êxtase dentro da religião? Estado da alma absorta na contemplação de Deus, das coisas do mundo sobrenatural. Etimologia aqui, né? A palavra êxtase deriva do grego êxtase, com sentido de movimento para fora ou perturbação mental. Abençoados, eu não vou mandar você sair desses locais chamados igreja. Que Deus
possa te dar um entendimento e que você conheça a verdade que está aqui. Está aqui. Até quando você vai aceitar ser enganado? Até quando você vai dar crédito ao homem, não à palavra de Deus? Não é dar crédito a mim, não. Chega. Acredite na palavra. Acredite na palavra, não é no homem. Acredito no que eu li. Acredite no que eu li que está aqui. É isso. Isso basta. Eu acho que é o suficiente para você ter um entendimento de o que está acontecendo aí dentro dos locais chamados igreja. Não é falar em línguas estranhas. É êxtase. É êxtase. É um estado emocional. Então, se essa mensagem foi edificante para você e você acha que ela será edificante para mais pessoas, compartilhe. Compartilhe. Se inscreva no canal Reconciliados em Cristo. Vamos enfrentar esse gigante. Vamos enfrentar esse sistema. Eu não vejo a hora. Primeiro, de Deus mostrar a esses grandes líderes religiosos que eles estão enganando o povo. Eu queria sim ver eles se convertendo. Falar, gente, eu enganei vocês. Eu estou arrependido disso. Eu queria ver eles fazendo isso. Mas se de maneira nenhuma eles se arrependerem, que Deus faça justiça. Que Deus mostre o seu povo que está sendo enganado. Que Deus mostre, eu não quero a maldade deles, não. Isso seria o último caso. De que tipo? Maldade? Não. Que eles paguem pelas mentiras que estão espalhando. Mas de coração, eu queria que o povo conhecesse a verdade e deixasse de dar dinheiro para esse povo. Deixasse de ser enganado. Deixassem de viver iludido. Viver iludidos. Viver enganado. É isso que eu espero. Se você achar que essa mensagem é digna do seu like, deixa o seu like. Se você achar que é digno de você compartilhar, que compartilhe. Ok? Graça e paz. Até o próximo vídeo aí, se Deus assim permitir. Espero que sim.